Queridos, nós, a semana passada, fizemos aquele movimento que foi, anteriormente, consideramos como nossa identidade, como nosso coração é construído sem os valores de Deus, sem o prumo de Deus, sem referência de Deus. Muita coisa a gente foi construindo ao longo da nossa vida, né? Não dá para a gente rever tudo. Quem quiser, né, Simone, tem como ver, né? Tem. Tá? A Simone está colocando no YouTube, que é aquilo que a gente está compartilhando aqui. Então, você pode dar uma olhadinha. Mas a ideia é essa, que nossa vida, nós nascemos num contexto de pessoas como nós, pecadores, né, distantes de Deus, imperfeitos, atrapalhados, e que nisso muito do nosso coração foi mal construído, da nossa identidade. Mas, a semana passada, nós começamos a considerar uma vida alicerçada em Jesus, que é o que faz toda a diferença. É termos uma vida fundamentada em Deus, tá? Então, estão vendo aqui esta figura, né? Então, esta figura aqui, que nós temos aqui um alicerce, principal pedra angular, né? Em Cristo Jesus, né? E por isso que a gente compartilha para cristão, porque como cristão nós entendemos que o que é que me faz cristão? Por que eu sou cristão? Porque Jesus é o alicerce da minha vida. Por isso eu sou cristão. Por isso que eu entendi que ele é que dá norte, que dá sentido, que dá significado à minha vida. E nós estivemos considerando os nossos caminhos sem Deus e a nossa necessidade de ajustar o nosso caminho, de mudar de direção, né, para andar segundo Deus, alicerçado em Deus. Então, nós consideramos, então, uma primeira coluna, que foi a coluna da revelação. Nós precisamos, anteriormente falamos de um estilo de vida. Cristianismo, andar com Jesus, fala de estilo de viver, maneira de viver. Então, minha vida alicerçada em Deus, né? Comunhão com Deus, dependência de Deus, é isso que me permite a cada dia obter revelação. Revelação não aquela de dizer, eu vou para a casa de Dona Simone, por exemplo, ou de Dona, sei lá quem, Dona Beth, e Dona Beth vai revelar a vontade de Deus para a minha vida. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela intimidade com Deus, daquele estilo de vida com Deus, que vai fazendo com que aquilo que está obscuro em mim, na minha identidade, na minha personalidade, na minha vida, na minha maneira de ver Deus, ver o outro e ver a mim mesmo, aquilo que está equivocado começa a ser iluminado. E eu vou tendo revelação. E aí temos uma segunda coluna, que é a coluna do arrependimento. Né? Então, quem veio domingo está no lucro, porque domingo nós tratamos o domingo passado. Domingos, pastor, falou muito sobre arrependimento. Então, quem veio está no lucro. Né? Então, eu preciso de um estilo de vida com Deus e, à medida que eu vou tendo revelação acerca dos caminhos de Deus, eu vou poder fazer aquele movimento de arrependimento, né? Que é arrependimento, é a mudança de mente, tá? Arrependimento aponta para a mudança de mente, uma mudança interior, uma mudança interna. E com isso eu quero ler um texto com vocês, em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Então, nós vimos a necessidade de conhecermos, termos revelação acerca da pessoa de Deus, e com isso eu ver aonde aquilo que eu penso de Deus precisa ser mudado, ser transformado. E eu preciso também conhecer mais do meu próprio coração, né? Daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, enfim. E aí vem o arrependimento em Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu gosto desse texto. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça.
Agora, pois, volte-se. Eu acho que sempre que a gente se depara com o chamado do Senhor, hoje é dia de dizer sim para Deus. E eu penso que esse profeta, né, essa profecia, essa fala de Joel, ela é atualíssima, né? Porque, a exemplo de Israel, qual era o hábito de Israel? Né? Como no tempo de Israel, muita coisa funcionou a nível de símbolo. Um dos símbolos do arrependimento era rasgar as roupas, jogar cinza e botar a cara no chão, né? E isso era sinal de arrependimento. Mas Israel, assim como eu, tem tendência, né? Era tendencioso, de à medida que a gente faz uma coisa uma vez, duas, três, caiu, não tem mais sentido, a gente faz por fazer. E aí o chamado do profeta é esse: ei, alô, queridos, não é rasgar a roupa, é rasgar o coração. É uma coisa interna. Eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso mudar de caminho. Aí é onde vem a metanoia, a minha mudança de mente. E eu penso que quando ele está falando de coração, ele está falando disso. É algo muito mais profundo. E nós sabemos, tá certo, que nós vivemos num contexto onde as coisas hoje, mais do que nunca, são superficiais, né? O meu arrependimento, muitas vezes, não é carregado do compromisso de mudar de rota. E Jesus me chama a um caminho de arrependimento. E nós falamos o slide seguinte, pastor, por favor. Será que vocês vão conseguir enxergar o 21? Ok. Nós estivemos pensando muito esses dias sobre essa questão de uma construção de uma identidade fora de Deus, né? O efeito dominó, o pecado veio lá de cima e fez o estrago. E nós consideramos sobre duas coisas básicas na nossa vida, que nós, como seres humanos, convivemos, que é o quê? A incredulidade, que é a crença em mentiras, ou seja, crença em algo que está distante do que Deus se revela, daquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, o amor, né? O amor para nós humanos, ele é muito relativo. Desde a nossa casa, muitas vezes, nós éramos amados a partir da nossa atuação, do nosso desempenho. Se eu desempenhava, papai dizia: ai, que filhinha linda, né? Se não, desapareça, você é uma desastrada, não serve para nada. E isso aí ficou em algum lugar. Em alguns de nós mais do que em outros. Então vem o universo da incredulidade, onde eu tenho muita dificuldade, né? Quem viu da primeira vez, então eu vou sendo aquela pessoa tímida, aquela pessoa que me afasta de liderança, aquela pessoa que não tem coragem, aquela pessoa que não tem ousadia, que muitas vezes se autodespreza. As violências N's, né? Que é violência física, violência sexual, violência psicológica. Tudo isso vai detonando com o projeto de Deus de nos fazer uma pessoa inteira segundo a sua imagem e semelhança. E vale salientar que os nossos pais, nossos avós também estavam no prejuízo. Então, é uma geração, uma após outra, de afastamento de Deus. Então, a incredulidade é algo da qual eu preciso me arrepender, né? À medida que eu ando com Deus e essa luz vem sobre as minhas trevas, eu preciso tomar postura diante disso. Porque assim como eu me imagino, lá em Provérbios, assim como eu me imagino, assim como a alma se imagina, assim ela é. E eu preciso me imaginar como Deus me imagina. Eu preciso me pensar como Deus me pensa. Não segundo o meu coração, nem os muitos falsos profetas. E eu preciso, então, fazer morrer o velho homem da incredulidade, né? Eu preciso, aí a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí a gente agora vai cada um, né? Alguns vão mandar fazer uma cruz mais pesada, de madeira da lei, e vai sair carregando pela vida. Não. Né? Essa disposição de, com Deus, refazer o caminho. De, com Deus, deixar o coração de pedra e ter um coração de carne. Então, eu preciso, então, fazer morrer o velho homem da incredulidade. Eu preciso ir para a cruz. E eu entendo, queridos, que fazer morrer a nossa natureza
que tendente a se afastar de Deus com um monte de... Não é uma coisa legal, assim, que a gente faz com um belo sorriso, né? Aquela coisa maravilhosa, eu vou para a cruz, eu vou abrir mão dessa coisa. Não é, né? É uma coisa que muitas vezes tem um custo. Eu digo para mim mesma que eu preciso, cada vez que eu estou nesse movimento, eu preciso dizer para Deus, eu preciso de você. Sozinha eu não consigo. Só tendo essa base em Deus, percebendo que Ele é o cooperador da boa obra, porque foi Ele que começou, né? Então, faço morrer o velho homem da incredulidade. E lá em Tiago, tem um texto bem interessante, que ele diz, ele questiona o tipo de fé. Ele diz que tem um tipo de fé que é morta. Qual é o tipo de fé que é morta? Qual? A fé sem obras. A fé, vamos dizer, sem ação, sem movimento, né? Sem comprometimento. Ah, meu irmão, tu está com fome? Ou que Deus te abençoe, tal, maravilha, né? Tchau. Né? Manda o outro em paz com a barriga roncando. Não faz sentido, é incoerente esse tipo de fé. Mas eu aplico nesse nosso contexto aqui, que toda a minha vida dizer, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, minha vida está em Cristo, então eu tenho e preciso viver como quem está em Cristo. É quando eu sou assaltada por essas coisas da incredulidade, que se manifesta das mais diferentes formas, mesmo porque cada um de nós somos bem distintos. Mas quando eu me deparo com essa incredulidade no meu coração, que quer me direcionar os passos, e eu olho para o autor e consumador da minha fé e disse, não, eu vou morrer para isso. Eu não vou andar segundo essa incredulidade. Então, a fé, ela precisa ser seguida de obras de fé. Se no meu coração vem aquela mentira do diabo, do meu próprio coração e das muitas vozes que eu ouvi, eu não valho nada. Será? É isso que Deus diz de mim, que eu não tenho nenhum valor? É quando eu olho para essa minha voz, para essa minha crença, essa minha maneira de ver a vida, e às vezes o outro diz para mim que eu não valho nada, e ele é livre para dizer o que ele bem entender. A questão é se eu vou acreditar no que ele diz ou no que Deus diz. Aí está o segredo. E aí eu vou viver e buscar viver a minha vida segundo o que Deus diz de mim, não do que os falsos profetas dizem, as vozes mentirosas. Eu já vi pessoas terem a sua vida, né, pontualmente, assim, da água para o vinho, pessoas que viviam literalmente na margem da sociedade, de maneira miserável, por ter sido tão forte essa construção de incredulidade, que ele achava que ele tinha que se juntar com o pior dos piores, porque ele não tinha valor. Mas a partir de uma concepção de quem é Deus e de uma vida alicerçada em Deus, ele começar a fazer morrer essa incredulidade e tomar uma posição com Deus acerca de si mesmo e da vida. E a vida dele mudar da água para o vinho. Então, cada vez que eu me percebo nesse universo, eu preciso fazer morrer. Eu preciso tomar uma posição com Deus muitas vezes. Quantas vezes eu continuo sendo assaltada? Né? Aquela coisa que diz, não, você não. Por que não? Eu posso pelo menos tentar. Né? Aquela ideia, eu sou um fracasso. Não, eu já fracassei um bocado, já fiz um monte de besteira. Outras eu nem fiz e disseram que eu era culpada. E aí? Mas o que é que Deus diz de mim? Deus não desiste de nós. E nós não podemos, não devemos, poder até podemos, mas não devemos desistir de nós mesmos, em nome de Jesus, porque Ele é a base e a gente está nele. Então, faço morrer através de fé e obras de fé. Em contrapartida, eu faço morrer o velho homem do orgulho, a cruzinha ainda? A cruz? Ok. O velho homem do orgulho também precisa ser morto, né, gente? E esse eu acho que às vezes ele é bem trabalhoso, né? E, normalmente, às vezes é muito comum no nosso ambiente cristão, alguém chegar, tranca-se no quarto, né, aí vai lá, Senhor, tira esse orgulho de mim, ou Senhor, essa soberba, esse meu jeito, fica todo mundo dizendo que eu sou metido, e tira Deus,
Queridos, eu tenho a impressão que Deus não vai tirar. Porque eu preciso, é o meu lugar. Ele já fez tudo para que fosse possível eu viver de uma maneira diferente. Então, eu faço morrer. E como é que a gente faz? Duas coisas básicas para a gente fazer morrer o velho homem do orgulho. Essa coisa que a gente se depara no dia, vira e mexe, né? A mulher que o diga, o marido que o diga, o pai que o diga, o filho que o diga, o irmão na igreja que o diga, né? Está aí, lida com o meu orgulho. Muitas vezes eu não vejo, mas quem está junto, né, como a gente viu semana passada, às vezes eu não me percebo, mas o outro... E aí eu me lembro bem, aí humildade e confissão. É como a gente põe essa coisinha no lugar. É aquela disposição. Porque no meu orgulho eu não admito que eu erre, né? Eu não admito que o outro diga que eu estou errado, muito menos, né? Eu sou aquela pessoa que acho que tenho todo o domínio, o controle, aquela dificuldade de ser ensinável, né? De abrir mão, os medos e inseguranças tomando conta, e a gente muitas vezes achando que é tão forte, mas no fundo, a gente está lidando com a fraqueza e não quer admiti-la. E na humildade, a gente admite quem a gente é. Eu tenho fraquezas e tenho fortalezas, né? Mas, às vezes, eu quero tentar esconder minhas fraquezas, mas elas fazem parte. E é justamente com a humildade que eu vou ter a oportunidade de admitir a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade. É quando eu admito diante de Deus e muitas vezes diante do outro, que eu vou fazer morrer o velho homem do orgulho na minha vida. Eu vou me colocar, a nova Elizabeth que deve existir e viver, no seu devido lugar, dar espaço para ela viver, né? Normalmente essas crises, essas manifestações, né, elas são muito visíveis nos relacionamentos mais próximos, né? É em casa, né, naquele ambiente mais que a gente convive mais tempo, né? E só Jesus tem misericórdia de nós. E eu vivi isso muito com a minha mãe, né? E com a mamãe, eu tinha uma dificuldade terrível, era terrível. E como eu falei, né, a construção do universo da revolta, para mim, foi muito forte na minha vida. Eu respondi muito a algumas coisas na minha vida, e a própria natureza, que é podre mesmo, né? Era muito essa coisa da revolta, de querer provar, superar, enfim. E com a minha mãe, que era uma pessoa mais dócil, e às vezes na minha leitura, e ela tinha suas fraquezas e tem, mas na minha leitura ela era fraca. E eu detestava fracos, né? E a primeira pessoa que para mim tinha um toque de fraco era ela. Então eu passei a odiar fraqueza. E quem lembra, né, eu falei sobre, no nosso orgulho, alguns de nós temos dificuldade de lidar com a fraqueza do outro, com as emoções do outro. O outro é um incapaz, não é maduro ainda no Senhor, né? É bem crente a gente fica, né? A gente fica crente que é uma beleza. Ainda não é maduro no Senhor, se achando, né? Mas eu acho que quando eu sou madura, eu não fico jogando na cara do outro que ele não é ainda suficientemente maduro. É o tempo dele, não é o meu tempo. Ele está no lugar dele. Queira Deus, eu e ele cheguem mais à frente, mas farinha do mesmo saco. E é interessante que eu estava no Chile na época e mandei um pedido de perdão para minha mãe, que estava em Recife, em Pernambuco, né? Por carta, coisa maravilhosa, né? Mãe, me perdoa, né? Tá. Voltei para casa. E aí, estou lá com ela. E aí a coisa pega, né? Todo dia, o dia todo. E daqui a pouco eu estava me atritando, me arranhando e tendo aquelas posturas nada de nova criatura, em cima do velho homem do orgulho. E é muito interessante como o Espírito Santo, eu amo a tua voz, né? Mas às vezes a voz de Deus para nós, ela vem dizendo para a gente, olha, E aí normalmente a gente fica, oh Deus, como a tua voz é maravilhosa, né? A gente fica doido, né? Ai Deus, pedir perdão, ai que negócio difícil, eu vou, não. Ai não, deixa dar um tempo, né? Um dia atrás do outro, uma noite no meio, daqui a pouco esquece, deixa para lá, né? E aí a gente vai empurrando com a barriga.
e deixando de viver o que Deus tem para nós, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu só sei que eu fui vivendo algumas situações, gente, eu ficava doida, de braba. E eu ficava ainda com mais raiva de mim, porque eu queria ser santa. Eu queria acertar. Estava lá eu pisando no tomate, né? Eu tinha que voltar para minha mãe e dizer, mãe, me perdoe de novo, porque eu pequei de novo, né? Mas foi nesse exercício que algumas coisas eu pude experimentar para crescer e para dizer, esse é o caminho de Deus para mim. Então, através de humildade e confissão. E eu preciso, muitas vezes, estar pedindo perdão, eu preciso pedir perdão para pessoas de ontem, de hoje na minha vida. Porque o nosso alvo é Cristo. É uma vida alicerçada em Jesus. Gente, e às vezes quando a gente pede perdão, você é como eu, que às vezes quando pede uma vez, aí pede a segunda, aí você diz, de novo, uma descarada, e fica pedindo. Mas de quantas coisas, muitas vezes, você tem que pedir mais de uma vez, porque ainda está difícil sair dali. Mas eu fico indignada com o outro, que vem a primeira, vem a segunda, né? Mas se a gente for ser honesto e ter coragem de pedir pelo menos a primeira vez, a gente não vai perceber que às vezes vai ter algumas coisas que a gente vai ter que pedir mais de uma vez? Mas a minha indignação é com o outro. Por isso que Jesus, eu penso que Jesus, o maior milagre de Jesus é fazer eu me perceber e querer andar com Ele para mais além. Então, com isso, eu faço morrer o velho homem, tanto da incredulidade como do orgulho, e aí eu vou poder experimentar mais da vida de Deus. Então, carregar a cruz não é pegar um pedaço de madeira e sair pela rua, nem um chicote chicoteando. É muitas vezes a gente dizer não para uns caminhos que a gente conhece bem, e dizer sim para Deus e voltar-se para Deus. Uma outra coluna, que eu acho que eu não tenho escrito, bota revelação, arrependimento, perdão. Né? Perdão é algo que também precisa ser vivenciado. Eu falei na semana passada, hoje ainda não, que eu estou tratando com princípios da vida cristã. Isso aqui nada mais é do que princípios. Eu citei um texto que fala de arrependimento. Mas são vários textos que falam de arrependimento. Quando Paulo fala lá que nós precisamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, é caminho de volta. É mudança. É dizer aqui não, aqui sim. É dizer sim para Deus todos os dias e dizer não para Elizabeth, que muitas vezes quer reinar independente de Deus. Então, é uma constante, isso é um princípio de vida. Revelação eu obtenho à medida que eu ando com Deus, estou com Deus. Isso me conduz muitas vezes a uma atitude de arrependimento e também de perdão. Né? E aí, sobre perdão, nós temos um texto lá em Mateus 18, 21 a 35, tá? Que fala de um cara, né, de um senhor, um jovem senhor, talvez bem parecido comigo e com você, né, que ele tinha um servo, ele tinha uma conta primeiro, ele tinha uma grande conta para com seu patrão. E ele foi lá pedir ao patrão que lhe perdoasse a dívida, porque ele não tinha como pagar, era impagável. E o seu patrão resolveu zerar a conta dele e disse, está perdoado, vai-te embora, fica livre. Né? Só que ele vai embora caminhando e lá na frente ele encontra com alguém de quem ele era patrão. E esta pessoa lhe devia. Tinha uma continha, para variar, era relativamente insignificante com relação à conta que ele devia. E ele, mas menino, não teve acordo, né? Não, você me deve, você tem que pagar e tem que pagar, mas eu não tenho como pagar, mas tem que pagar. Mas menino, vou ficar sem meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro de volta. Venda mulher, venda menino, venda casa, venda o que você tiver, mas você tem que me pagar. Aí, o senhor dele disse, opa, que conversa é essa? Que história é essa? Né? Vamos de volta e, na verdade, ele cancelou o cancelamento da dívida e mandou-o prendê-lo
e que ele fosse entregue aos verdugos e ele fosse sofrer as consequências da sua indisposição de perdoar aquele que lhe devia. O que é que Deus vai fazer comigo? Deus vai agora dizer, não, Beth, agora tu vai para lá e tal, né? Não quero mais saber, você não entra mais no céu, não quero mais papo com você. Não é esta a lógica. Mas o que eu acho interessante da lógica do não perdoar, que na verdade é não querer imitar Jesus, quando eu escolho não perdoar, eu escolho não querer imitar a Jesus. Ponto. Porque basicamente o que Jesus fez foi perdoar pecadores. Não foi isso, gente? E quando eu digo eu não perdoo, na verdade eu estou dizendo que eu não quero seguir o modelo de Jesus. Agora, perdoar não é fácil, mas foi o caminho, justamente. Se fosse fácil, não precisava Jesus vir nos ensinar da maneira tão radical que ele veio nos ensinar, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e morreu por mim, morreu por você e por todos os homens. Foi este o modelo de Jesus. Então, Jesus vem e perdoa. Então, eu creio que o que Jesus, com esse texto, né, com esta parábola, está nos ensinando, é que nós precisamos ter a mesma disposição, mesmo porque o não perdoar, a minha indisposição, ou a minha resistência, ou a minha negação de perdão, na verdade, me maltrata. Talvez você, como eu, sabe que quando a gente não perdoa alguém, quantas noites a gente não gasta lá na cama, igual a galeto, né, daqueles que ficam ali rodando na cama, e vira, e vira, e vira, e não desvira, e desvira, levanta, bebe água, volta de novo e não dorme nem com trem. Sentindo e ressentindo, mas teve mais aquilo que ele disse, mas teve mais aquilo que ela fez. E aí, como crente, dobra o joelho, cheio de Deus. Senhor, faz justiça. Tu não está vendo não, Senhor? Pesa a mão. Que negócio é esse, Deus? Não está vendo o outro? Aí pronto, crente abafando, oração que vai. Eu pergunto e gostaria que vocês fossem pensando para casa. Se eu peço perdão, se eu peço justiça de Deus sobre o outro, o que é que eu estou pedindo para a minha vida? Se não justiça. Porque não é muito coerente, pensando Deus como Deus é e no seu caráter, ele usar 2 pesos e 2 medidas, concorda? Ai, Beth, eu vou perdoar você, filha. Você é tão linda, você está com a blusa amarela hoje, eu lhe perdoo. Né? Mas fulano, não, ele está com a blusa, não vou perdoar ele. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. E nós precisamos aprender que Deus não faz. E que da mesma maneira que eu preciso ser perdoada, eu preciso perdoar. Perdoar não é esquecer, mas é junto com Deus poder buscar uma cura. E aí eu penso em Isaías 53. Que Jesus veio tirar as nossas dores, não é isso? Eu, particularmente, creio que muito mais do que aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, ou seja lá, né, quando a gente está depois de uma certa idade, é dor em todo canto. Então, de repente, a gente acha que Jesus veio tirar a dor do joelho, do pé. Eu penso que Jesus veio, sobretudo, tirar essa dor que detona com a nossa existência, que é a dor da falta do perdão, injustiças sofridas, que todos nós sofremos e, vale parênteses, que possivelmente ainda vamos sofrer tantas outras. E vamos também fazer alguém sofrer e que Deus tenha misericórdia. Agora, que de mim possa, pelo menos em Deus, haver uma disposição de querer não ser aquela que causa tanta dor, mas sim ser aquela que traz mais cura do que ferir a alma do outro.
mas eu vou sofrer ainda algumas coisas. Mas eu posso convidar a Jesus para vir na minha vida e curar a minha alma. De ter sido rejeitado, ter sido abandonado, traído, né? Muitas vezes até com relação aos nossos pais. Né? Talvez alguns de nós aqui precisem até dar uma olhada lá para trás e escolher e decidir com Deus perdoar algumas pessoas que foram injustas, principalmente quando aquele tempo que a gente precisava tanto e a gente era totalmente dependente e no seu pecado não estava aí, não conseguiram. Então eu preciso perdoar a pessoas e eu preciso estar sempre atenta às oportunidades de perdoar. Eu preciso ser alguém que pratica o pedir perdão, como nós falamos, né? E eu preciso também, muitas vezes, me perdoar. Porque se eu ando em humildade diante de Deus, eu vou me dar conta que eu peco. E se eu peco, eu preciso tanto do perdão de Deus, como eu também preciso me perdoar, para que eu não fique presa naquela coisa chamada sentimento de culpa, que amarra os meus pés e não me permite caminhar. Né? Então, eu preciso, tudo, gente, tudo, o que amarra os nossos pés, que nos rouba da vida que Deus tem para nós, precisa ser soltado. E eu creio que, basicamente, sabe como é que eu entendo o perdão? Não existe um tal de um remédiozinho que parece que serve para tudo que é coisa. Né? Perdão, para mim, é, basicamente, o caminho do perdão é aquele caminho que, se a gente vive ele é muito utilizado. Porque, basicamente, as crises, os problemas, né? Tem uma frasezinha muito utilizada em retiro de casais, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Quando é que a gente vai viver isso? É quando estiver disposto a perdoar. É quando eu vou abrir mão das razões para ceder espaço ao amor, não é outra coisa. E aí a prática do perdão que Jesus nos ensinou tão maravilhosamente bem. Tá? 3 momentos do perdão. Eu preciso admitir a dor, não adianta. Às vezes nós sofremos porque tendemos, e é caminho do homem, dizer, não foi nada não. Não foi nada o quê, meu amigo? Vocês conhecem uma fruta chamada pitomba? Lá em Recife ainda assim, não foi nada uma pitomba. Foi sim alguma coisa. Machucou, incomodou, foi ruim. E olha, quando a gente vai por esse caminho de mascarar as coisas, o que acontece normalmente é que lá na frente, tipo aqui, ó, uma raladura, né? Uma raladura qualquer. Menina, às vezes, eu lembro do meu irmão, que uma vez ele pegou, não, vou lembrar da minha sobrinha. A Gabriela pegou uma tampa de caneta e enfiou numa das narinas. Com medo da mamãe, e escondeu. Né? Deixa lá escondidinho para a mamãe não saber a arte que eu fiz. E ficou escondidinho, daqui a pouco começou a inchar, começou a ficar vermelho, e aí lá veio o processo infeccioso, e aí vamos correr para tirar, né? É assim muitas vezes quando a gente começa a esconder algumas coisas. Não foi nada não. Daqui a pouco a coisa infecciona e adoece de tal maneira que se torna... Queira Deus que seja possível uma restauração, porque existe casos, né, que tem até que fazer amputações, né? Não tem, perde-se, até morre-se, se esconde alguma coisa. Então, é melhor admitir a dor. Está doendo, meu irmão. Tá? E exercitar a liberdade que Deus lhe deu, de com Ele abrir mão, entregar para quem pode cuidar muito bem. Né? O homem de dores, Jesus. E, por fim, continuar se exercitando, né? Perdoar quantas vezes se fizer necessário. 70 vezes 7 a 1 mais. Um livro que eu perdi, que eu não sei para quem emprestei, porque eu não sei nem para quem. Pense, não perdoo. Né? Um livro maravilhoso. 70 vezes 7 e ainda mais. Não tem medida. A medida é você querer ter paz ou não ter paz. Porque quando eu escolho não perdoar, eu fico sem paz. Outras vezes, né, por um motivo, vou estar dormindo que ronca com a beleza. Né? E eu estou aqui sem paz. Por isso que Jesus veio dizer para nós que é melhor perdoar.
né? Uma outra coisinha que não está ali, tá certo? Um outro princípio que nós não conseguimos colocar, eu vou colocar, uma coluna é renovação, reconhecer e renunciar, tá certo? Reconhecer e renunciar o quê, Beth? Na medida que eu estou querendo viver a vida que Deus tem para mim, sobretudo numa reconstrução de identidade, de ser quem Deus quer que eu seja, de sair desses universos que se afastam do que Deus tem para mim, eu preciso reconhecer e renunciar toda e qualquer coisa que ofereça risco para que eu não continue no projeto com Deus. Toda e qualquer coisa que ofereça risco no meu projeto com Deus, de me tornar em quem Deus quer que eu me torne, eu preciso abrir mão. Lá em Neemias, nós vemos isso muito claramente, né? Neemias se envolveu no projeto de reconstrução de Jerusalém. E ele primeiro pediu perdão, inclusive, por ele e pelos seus antepassados, pelos seus familiares, por sua descendência e sua ascendência, e se envolveu num projeto. Mas enquanto Neemias estava construindo, tem 3 pessoas bem interessantes, 3 figuras bem interessantes, que é o Tobias, o Sambalate e o Gesem. 3 pessoas, 3 calos na vida de Neemias, né, que de todas as maneiras tentaram impedir que ele lograsse o êxito. Mas interessante, lá em capítulo 3, Neemias já chega numa primeira tentativa do inimigo de impedir ele. Ele diz assim: olhe, você não tem parte nem memorial no meio disso aqui, vai embora. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele disse para o inimigo, aquele que se levantou: você não vai lograr êxito, Deus mesmo vai me dar êxito. Então nós precisamos de temor do Senhor nesse processo, né? Porque se a gente abrir mão do temor do Senhor, a gente vai voltar para as velhas estruturas e viver uma vida sem Deus. Viver uma vida não alicerçada em Deus. Às vezes, amizades, inclusive, pode cooperar para nos tirar do foco. Eu, às vezes, encontro com jovens que dizem assim: ai, não, eu não quero ir não para reuniões da igreja, não, e estou ocupada, é uma agenda lotadíssima. Mas eu digo, quem não tem amigos igualmente cristãos, como esse se diz que é, vai ter amigos que não são cristãos e que têm outro tipo de alicerce na vida. Não tem jeito, porque você é um ser sociável. Nós fomos feitos para os relacionamentos. E se eu quero construir uma vida em Deus, a minha escolha de com quem eu ando vai fazer diferença naquilo que eu vou construir, tá? Vai fazer diferença. Aqui a turminha é mais madura, mas muitas vezes memórias de tempos antigos, de coisas que nos afastam de Deus, podem nos atrapalhar nessa caminhada. Então, temor de Deus é fundamental. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem está construindo uma vida em Deus precisa de muita sabedoria. E não é possível sabedoria sem temor de Deus, porque ele é o princípio, né? E temor tem a ver com referência, com consideração. Eu realmente dizer, Deus faz parte da minha vida. E quando Deus faz parte da minha vida, de tudo que diz respeito à minha vida, né? Não é aquela departamentalização onde Deus faz parte disso aqui Deus não faz parte. Não vou chegar aonde Deus quer que eu chegue se eu vou por esse tipo de lógica, tá? Então, eu preciso estar disposta a continuar, a ter temor de Deus, a ter amizade com Deus, a ver com quem eu ando, né? Como é que eu estou alimentando a minha alma? Como é que está a minha vida com Deus? Tudo que diz respeito à minha existência vai cooperar para que eu tenha um coração segundo Deus, ou vai cooperar para que eu não tenha um coração segundo Deus. Tá? Tudo vai cooperar, mas depende do que é esse seu tudo, né? Então, eu preciso reconhecer e renunciar. Não de maneiras neuróticas, né? Tem gente que fica querendo ver o diabo em todo canto, né? Aquela coisa. Não, mas é aquela sensibilidade. Eu amo a tua voz, amar a voz do Espírito Santo.
Porque ele veio, Jesus deixou o Espírito Santo para que ele pudesse nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos havia ordenado. Então, eu preciso disso. Gente, e ser cristão, às vezes a gente cai até na armadilha do orgulho por ser cristão. E se achar. E eu gosto muito de um texto na Bíblia que diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu não creio, e segundo a Bíblia eu estou certa em crer dessa maneira. Ninguém está imune. Eu preciso zelar por aquilo que eu quero construir junto com Deus. 2 áreas na minha vida que eu preciso ter cuidado. Aquela área que eu sei que eu sou fraca e aquela área que eu me julgo forte. Né? Porque a fraca, porque eu já sou fraca. E quando eu me julgo demais, aí, né, relaxa. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Quem é que mais morre afogado? Quem sabe nadar ou quem sabe? Quem sabe nadar. Eu não tenho nem perigo, porque eu não chego nem lá. Não entro no mar, eu morro de medo. Então a possibilidade de eu morrer, só se eu cair do avião no mar, eu vou morrer afogado. De repente, se não morrer lá em cima. Mas eu não entro no mar. Mas aquele que se julga, né? Eu domino o mar, chega ali na praia do futuro, muitos não voltam. Né? Então, aquelas áreas que eu me julgo, né, superior até, né, que a gente vê só Jesus na causa, né, eu preciso ter cuidado, porque aí eu posso cair. Né? É o homem que diz: não, eu nunca. Não tem nem perigo. Presta atenção, vigia. É melhor vigiar, para não cair em tentação. Né? A carne, ninguém brinca com ela não, que ela não é lá essas coisas. Reconhecer e renunciar, enfim, tudo aquilo que possa me atrapalhar. Estejamos atentos no temor do Senhor. Por fim, renovação. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você, se quisermos conhecer qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro, a gente tem que admitir que tem muita coisa na nossa maneira de pensar que é conformada com o sistema, com o mundo, não com Deus. E que eu preciso buscar transformação, buscando renovar a minha mente. A figura que eu acho mais legal para pensar em renovação de mente, um copo de água suja, ok? Pensa esse copo aqui, ó, todo mundo está vendo, está crente que está vendo aqui um copo de água suja, turva, bem turva, alguns de nós mais turva, né? Quem tem mais de 50, de repente está mais turva, né? Por quê? Porque a nossa mente, ela vai sendo cheia, gente, de muita porcaria. E a gente nem se dá conta. Muita coisa que eu penso, Jesus, só o Senhor. Então, a nossa mente, ela é suja, ela tem muita sujeira e ainda continua com muito lixo por aí que vai entrando e a gente nem vê. Né? E quando eu estou em Cristo, eu preciso dessa renovação de mente, eu preciso encher cada vez mais a minha mente com os valores de Deus, com os pensamentos de Deus, com as coisas de Deus. E quanto mais eu vou me enchendo dessa coisa nova, límpida, pura, essa coisa suja vai sendo expurgada, vai transbordando e vai dando lugar para uma água agora cada vez mais limpa. Então, quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu me encho das coisas de Deus, mais de Deus eu vou ter. Não tem perigo, é uma coisa, né, bem básica, bem simples. Então, se eu paro para ficar horas e horas, coisa bem básica, que já fez parte, né, e talvez ainda faça, para ficar conversando lê, que não tem nada a ver com as coisas do reino dos céus, por exemplo, nutrir violência. Muitas vezes, alguns de nós viemos de um contexto que fomos construídos num ambiente de violência. E estamos num mundo
cheio de violência. E eu pego a bater papo e me encher dessa coisa de violência que vai me brutalizando, me desumanizando. Daqui a pouco, onde é que vai estar o bom perfume de Cristo? Tem nem perigo. Nem perigo. O universo da internet, não sei quantos de vocês talvez já viveram, ou talvez ainda tenham alguma dificuldade. Por que não, né? Infelizmente, alguns de nós estamos aí, uns numa coisa, outros noutra. E fica enchendo sua mente de pornografia. Vem todo domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, fala em língua, toma ceia. E depois vai para o computador encher a mente de lixo. Tu acha que o bom perfume de Cristo vai se manifestar? Não vai, meu irmão. Eu preciso abrir mão. Eu preciso buscar uma maneira nova de pensar. Uma coisa básica a nível de pensamento, que precisamos de renovação. Alguns de nós, num contexto de construção de vida, muitas vezes a gente luta para não pensar, mas a gente tem que ser honesto, né? Eu gosto muito, que eu acho que Deus, uma coisa que Deus gosta é de honestidade. Estou já terminando. Deus é injusto. Alguns de nós vivemos com essa sombra, com esta dúvida. Deus é injusto. E a vida, mesmo como cristão, muitas vezes vai ser uma pinóia, vai ser terrível. Se eu continuo com este pensamento de que Deus é um Deus injusto. E aí eu preciso olhar para as Escrituras e conhecer mais a Deus. Eu te digo que eu tenho descoberto que Deus não é injusto como eu pensei. Uma das coisas pela qual eu atribuí injustiça a Deus foi por ter um pai que nunca me bateu, violência física eu nunca sofri, mas que foi violento psicologicamente. E eu dizia, para que você me deu esse pai? Eu não escolhi. Então a culpa foi sua. Foi você que me deu esse pai. Até que um dia eu pude perceber que Deus colocou o meu pai para me cuidar, me proteger e me ajudar a ser gente. Mas ele se atrapalhou em algumas coisas. E com isso, causou muito sofrimento para mim, trouxe confusão de identidade. E aí eu pude separar. Deus foi justo. A vontade de Deus não foi que acontecesse como aconteceu. Agora, o meu pai, em alguns aspectos, na violência psicológica, ele foi injusto comigo. Ele não devia ter feito isso comigo. Ele errou, ele pecou contra mim. E eu pude, junto com Deus, perdoar o meu pai, dizer, ok, meu pai foi injusto, mas Deus não é justo, e ele se fez em Cristo Jesus o meu pai. E eu preciso aprender a ser filha e a viver o ser filha com Deus Pai, porque com papai José João não foi tão legal assim. Mas Jesus se fez, veio me fazer, se fez o caminho ao Pai. Pai esse que eu ainda estou conhecendo. E sei que vou partir sem conhecer 100%, mas lá eu vou conhecer, glória a Deus, aleluia. Hã? Então, eu preciso, o homem muitas vezes é injusto. O diabo é 100% injusto, miserável, só veio matar, roubar e destruir. Mas o que é dele está guardado. Jesus já manifestou-se e destruiu o inimigo. E se fez Senhor e reina para sempre. E toda boa vontade de Deus tem sido estabelecida. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E sabe o que é que ele está fazendo lá? Intercedendo por mim e por você, glória a Deus. Ele olha por você. Você não passa desapercebido de Deus. Jesus te percebe. Ainda que uma mãe esqueça-se de um filho que está amamentando,
Eu, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Ele não esqueceu, não esquece e jamais esquecerá de você. Então, esta é a proposta de Deus para a nossa vida. Que a gente possa considerar os nossos caminhos, do outro que atrapalhou o nosso próprio caminho, lembrando que eu não tenho mais que ficar com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não dá. Jesus veio dizer para você, querido, querida, eu vim tirar o seu coração de carne e lhe dar o seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Eu vim lhe dar uma nova vida. Eu vim lhe dar vida em abundância. Eu vim fazer de você uma nova criatura. Eu quero viver em você. Eu enviei o Espírito Santo para viver em você. E aí nós temos uma última figura, meu pastor. Aquela figurinha assim, essa figurinha linda. Pastor, tem as letrinhas aí? Tem como botar, porque na figura original tinha, não é essa? Ok. O muro da salvação. Então nós temos aqui o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, paz, alegria e amor. Então, esse é o alvo de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós consideramos, eu lamento porque alguns não estiveram no início, mas nós vimos que muita coisa que tem na nossa vida não tem muito a ver com o fruto do Espírito Santo. Mas nós estamos no caminho. Aquele que começou a boa obra haverá de completá-la, mas ele nos chamou para sermos seus cooperadores. Se eu não quiser, meu amigo, não tem varinha de condão. Blim, blom. Eu preciso querer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter minha vida alicerçada em Deus, desejar o fruto do Espírito Santo, desejar fazer morrer a velha natureza, desejar não me conformar com este século, me despir do velho homem, me revestir do novo homem e ser livre em Deus. E aí a esperança. Vamos ficar de pé? A esperança para mim e para você. Cristo em nós, esperança da glória. Tudo começa nele, tudo subsiste nele e tudo termina nele. Então, do que nós precisamos nesta vida? De Jesus. É a nossa maior necessidade para sermos homens e mulheres transformados. Eu quero pedir para você agora, aquele que só veio hoje, se encontrou conosco hoje, faça a sua oração. Aquele que esteve caminhando durante todas essas 5 quintas-feiras, que você possa fazer a sua oração agora. Eu espero que você se sinta desafiado a andar mais com Deus, a viver a vida que Deus tem para você. Janelas para a vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu penso que para Deus, basicamente, o que Ele espera de nós é eu poder dizer, eu quero, Deus. Eu quero. Muitas vezes eu digo, eu quero, mas não sei. Eu quero, mas não consigo. Mas eu digo, eu quero. Me ajuda, Deus. Eu quero viver a tua promessa de Cristo viver em mim. Quero, Senhor, a exemplo de Paulo, dizer que a vida que eu vivo pela fé em Cristo Jesus. E, Senhor, naquilo que eu percebo que me distancio do Senhor, com as minhas incredulidades, muitas vezes me sentindo nada, ninguém. Ora porque sou mulher, ora porque eu tenho um poder aquisitivo diferente do outro, para menos, Senhor. Ora porque sou separada, sou divorciada, porque sou solteira. Senhor, eu não sou menos. Eu não sou menos do que aquele que tem mais do que eu. Eu não sou menos do que aquele que tem uma cor de pele diferente da minha. Eu sou eu, aleluia. Eu sou eu.
comprada, Senhor, por um preço tão alto, que foi o sangue do teu Filho, Jesus. Senhor, me ajuda a me ver com o valor que o Senhor me atribui. Não porque eu mereça, mas porque simplesmente você me ama. E que o seu amor me baste em nome de Jesus. Pai, também posso ver que o orgulho, a soberba, a minha briga, a minha revolta muitas vezes, que se manifesta nos meus relacionamentos, na minha casa. Senhor, eu não entendo, mas existe essa revolta dentro de mim. Parece que é uma briga. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é esse que eu termino fazendo, Senhor. Mas, Pai, eu quero olhar para Jesus e dizer, sim, Jesus, graças a Deus por Ti. Porque em Ti tem esperança para mim, Senhor. E eu não quero, Senhor, continuar justificando o meu pecado. Eu quero assumir a minha culpa, a minha responsabilidade. E dizer, Deus, eu quero me arrepender. Muitas vezes é difícil me arrepender, Deus. Mas eu quero me arrepender, Pai. Me ajuda em nome de Jesus. E que o novo homem, a nova mulher, viva em mim, para a glória de Deus Pai. Senhor, e que a minha vida, por eu ser quem eu sou, por você ser quem você é na minha vida, possa ser motivo de muito gozo. E eu quero, Pai, realmente te ouvir, dizendo que o Senhor me vê como a filha, o filho, em quem eu tenho prazer. Glórias a Ti, Jesus. Obrigada. Porque através de você, nenhum de nós neste lugar é órfão, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós temos o melhor Pai do mundo. Tivemos um Pai que, imperfeito assim como nós, mas nós temos o melhor Pai de todo o universo. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda, Jesus, a nos deleitar em Ti, em nome e para a Tua glória. Amém. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.